O motoboy e a entrega no cemitério. Era uma noite fria e escura. O vento cortante soprava entre as ruas desertas e o único som que se ouvia era o ronco da motocicleta de Marcos, um jovem motoboy que acabara de sair de um restaurante para fazer mais uma entrega. Ele olhou o endereço no celular. Cemitério dos Mártires, às margens da cidade. Não deve ser tão ruim, pensou ele, ignorando a sensação estranha que o nome do local lhe causava. Já estava acostumado a fazer entregas em lugares afastados e pouco movimentados. O problema era que, naquela noite, o cemitério parecia mais isolado do que o normal. Quando Marcos chegou, o portão do cemitério estava entreaberto, como se o convidassem a entrar. Ele parou em frente, hesitou por um momento, mas decidiu seguir em frente. Não havia nenhuma placa visível, nenhum número de casa. Apenas as lápides sombrias, escuras, que se erguiam como testemunhas de uma história esquecida. Ele olhou a caixa de papelão que carregava com cuidado. Era um pedido simples, uma refeição, algo que alguém pedira em meio àquela escuridão. Mas o que ele não sabia era que o pedido não era só uma refeição. Havia algo mais naquela entrega. Marcos percorreu os caminhos tortuosos entre as sepulturas, tentando encontrar um sinal de vida. Mas o silêncio era absoluto. Apenas o som de sua moto quebrava a quietude, um som abafado pelas lápides. Ele finalmente viu uma figura à distância, perto de um mausoléu. Era uma mulher, vestida de preto, com o rosto coberto por um véu, de modo que só se viam seus olhos, que pareciam brilhar na penumbra. Ela levantou a mão, sinalizando para ele parar. Marcos freou a moto, o coração acelerado. "Você trouxe a entrega?" Ela perguntou com uma voz suave, mas que parecia reverberar pela noite. "Sim, é aqui", respondeu Marcos, entregando-lhe a caixa. Mas antes de entregá-la completamente, ele sentiu uma estranha pressão, como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito. A mulher pegou a caixa, mas antes que ele pudesse recuar, ela deu um sorriso largo e frio e disse: "Obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Marcos sentiu um arrepio subir pela espinha, mas antes que pudesse perguntar mais, a mulher se virou e desapareceu entre as lápides, como se fundisse com a escuridão. Ele não conseguia mais ver nenhum sinal dela, e a sensação de estar sendo observado aumentou. O vento uivava mais forte agora, e ele sentiu que algo estava errado. Decidido a sair de lá rapidamente, Marcos acelerou sua moto e seguiu em direção ao portão. Mas ao passar por ele, sentiu um estremecer na moto. Ela começou a falhar desacelerando. Ele tentou continuar, mas a moto parou de vez, bem na entrada do cemitério. Desesperado, ele tentou dar partida novamente, mas nada aconteceu. Quando olhou para trás, viu algo que fez seu sangue gelar. Todas as lápides, que antes estavam vazias, agora estavam iluminadas por uma luz pálida. E entre as sombras, ele podia ver figuras se movendo. Eram pessoas, ou melhor, coisas, que surgiam das sepulturas e caminhavam na direção dele. Marcos tentou correr, mas a moto não funcionava e ele estava paralisado pelo pânico. As figuras estavam se aproximando cada vez mais. Foi então que ele viu a mulher, mais uma vez, surgindo da escuridão, sorrindo novamente. Só que agora, ao seu lado, havia um homem, uma figura esquelética, vestida em trapos. E eles estavam vindo em sua direção. "Você vai ficar conosco agora", ela disse, sua voz fria e distante. "Nunca mais você vai sair desse lugar." Então, antes que Marcos pudesse gritar ou se mover, tudo ficou escuro. A moto foi encontrada dias depois, abandonada perto do portão do cemitério. Mas Marcos nunca foi visto novamente. E quem passava por ali à noite jurava ouvir o som de uma motocicleta distante, como se ele ainda estivesse tentando sair, sem conseguir. Dizem que nas noites mais escuras é possível ver uma figura de motoboy entre as lápides, sempre fazendo a mesma entrega, sem nunca conseguir escapar. Era uma noite nublada quando Lucas, um jovem motoqueiro,
decidiu pegar a estrada em sua moto customizada. Ele sempre amou a sensação da liberdade sobre duas rodas, mas naquela noite algo parecia diferente. A estrada deserta, cercada por árvores altas e sombrias, fazia o coração dele acelerar de uma forma estranha. Enquanto acelerava, ouviu sussurros no vento. No começo, pensou que era apenas a imaginação. Porém, à medida que se afastava da cidade, os sussurros se tornaram mais claros, formando palavras: volte, volte. Intrigado, Lucas parou a moto e olhou ao redor. O ar estava gelado e uma neblina densa começou a surgir. Ele decidiu seguir adiante, mas a sensação de que alguém o observava não o deixava em paz. De repente, uma figura pálida apareceu no meio da estrada. Era uma mulher, vestida com um vestido branco, seus olhos fixos em Lucas, cheios de tristeza e raiva. Ele se lembrou de histórias que ouviu sobre uma assombração que assombrava aquela estrada. Uma mulher que havia perdido a vida em um acidente trágico. Acreditava-se que sua alma estava presa ali, buscando vingança contra os motoqueiros que passavam. Sem pensar, Lucas ligou a moto e acelerou, mas a figura começou a persegui-lo. Ele sentiu o vento frio em seu rosto e uma adrenalina intensa, enquanto a assombração parecia se aproximar cada vez mais. O medo tomou conta dele e ele se esforçou para manter a calma. Ao alcançar uma curva acentuada, ele se lembrou de uma lenda que dizia que a única forma de acalmar a alma da mulher era pedir desculpas. Com a assombração ainda atrás dele, ele gritou: "Sinto muito. Não era minha intenção te incomodar." Para sua surpresa, a figura parou abruptamente. O vento cessou e a neblina começou a se dissipar. A mulher olhou para ele e uma expressão de alívio passou por seu rosto. Lentamente ela se virou e desapareceu na escuridão. Lucas, ainda tremendo, continuou sua jornada, mas agora com um novo respeito pela estrada e pelas histórias que ela guardava. Ele sabia que, de vez em quando, a liberdade sobre duas rodas poderia trazer também desafios inesperados. A partir daquele dia, ele nunca mais duvidou do poder das lendas e da importância de respeitar o passado. Era uma noite sombria e chuvosa, com nuvens pesadas cobrindo a lua. Carlos, um motoqueiro experiente, seguia seu caminho por uma estrada isolada, cercada por árvores altas e densas. O som do motor da sua moto ecoava pela estrada, quebrando o silêncio inquietante da noite. A chuva caía em gotas grossas, criando uma sinfonia que se misturava ao ronco do motor. Enquanto ele acelerava, uma sensação estranha começou a envolvê-lo. Algo o observava. Ele olhou para o retrovisor e viu apenas a estrada vazia, mas a intuição o alertava. A cada curva, as sombras pareciam ganhar vida, dançando à luz fraca dos faróis. Depois de alguns quilômetros, ele avistou uma figura à beira da estrada. A mulher estava vestida com um vestido branco, que flutuava suavemente com o vento. Seu cabelo, longo e desgrenhado, parecia brilhar sob a luz da moto. Carlos freou bruscamente, a roda traseira derrapando na lama. Ele ficou paralisado, a curiosidade e o medo se misturando em seu peito. "Você está bem?" ele perguntou, mas a mulher não respondeu. Ela apenas olhou fixamente para ele, com olhos que pareciam profundos como abismos. Sem saber o que fazer, Carlos decidiu se aproximar. A mulher começou a andar lentamente, e ele, impulsionado por uma força desconhecida, a seguiu. Conforme se aproximavam, a atmosfera ficou mais densa e a temperatura caiu. A mulher parecia flutuar, suas feições tornando-se cada vez mais indistintas, como se ela não fosse completamente real. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele percebeu que a estrada atrás dele havia desaparecido na névoa que se formava. Era como se ele estivesse preso entre dois mundos. A assombração parou e apontou para um ponto à sua esquerda.
Carlos virou-se, mas não viu nada além da escuridão. Quando olhou de volta, a mulher tinha desaparecido. Um calafrio percorreu seu corpo. Ele sentiu uma presença algo maligno e opressivo. Instintivamente, ele subiu na moto, o motor roncando nervosamente. Mas quando tentou acelerar, a moto hesitou. A assombração reapareceu diante dele, seu olhar penetrante fixo em seus olhos. Ele sentiu um desespero crescente, como se ela estivesse tentando transmitir uma mensagem, algo importante que ele não conseguia entender. Com um impulso repentino, Carlos girou o acelerador. A moto disparou, mas a estrada parecia se estender infinitamente, como se ele estivesse preso em um loop. As árvores se tornaram borrões e a mulher parecia persegui-lo. Sua figura esvaindo-se entre a neblina e a chuva. Ele acelerou ainda mais, buscando a saída daquele pesadelo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a estrada se iluminou. Ele emergiu da neblina e viu a cidade ao longe. O peso em seu coração começou a se dissipar. No entanto, ao olhar para o retrovisor uma última vez, ele viu a mulher parada na beira da estrada, ainda o observando, um sorriso triste nos lábios. Carlos sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A assombração desapareceu no retrovisor, mas a sensação de que algo não estava resolvido o acompanhou. Ele sabia que, de alguma forma, a conexão com aquela noite e aquela mulher nunca seria rompida. Se você gostou desses relatos, por favor, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Agradecemos a vocês. Até a próxima.